Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana que eu desejo que seja ótima para cada um de vocês e certamente será. Mesmo com todas as turbulências, as maluquices internacionais, os medos e pânicos que são projetados de fora para dentro aqui do nosso país e que são potencializados por algumas criaturas que logo, logo terão seu facho abaixado porque irão para alguma cadeia, enfim. Toda essa conjuntura faz com que o cidadão brasileiro médio comece a prestar atenção em algumas ações, alguns acontecimentos no plano internacional que tem aqui o impacto na nossa realidade. E algumas situações, gente, vão desmistificar de uma vez por todas essa ideia que se criou dos Estados Unidos da América ser o farol do mundo, o palco da liberdade, o local que tudo prospera e que o sonho é realizado, enfim, e que faz com que muitas pessoas do mundo todo caminhem e joguem seu destino para aquela nação sem saber do que de fato acontece e o que de fato está acontecendo. Muitas das coisas que nós estamos vendo são sintomas de desespero das coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. Mas o que há de realidade no que isso afeta a nossa vida aqui no nosso país? Pois bem, eu vou trazer aqui para vocês mais alguns elementos, mais algumas cenas impressionantes do que está acontecendo e vamos ver aqui qual será o cenário aqui no nosso país. Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, venha fazer parte aqui das nossas conversas, dê sempre seu joinha, seu comentário e se puder prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vejam só, coisas estão acontecendo no plano internacional, começam a fazer parte de algumas conversas em bar, no salão, nas nossas famílias, coisas que a gente nunca prestou muita atenção. Olha a notícia. Acordo com os Estados Unidos é dia sombrio para a União Europeia, diz primeiro-ministro da França. Aí, obviamente, isso aí está em todos os jornais, né? Que o Trump fez um acordo com a União Europeia. Só que tem um negócio que eu já comentei com vocês nos nossos encontros anteriores. Não tem nenhum acordo assinado. Percebam que tudo está no campo da bravataria. A única coisa efetiva é que o presidente dos Estados Unidos ele tem a faculdade de majorar as tarifas de produtos que são importados pelos Estados Unidos lá. É a única coisa que ele pode fazer. Agora, ele não pode simplesmente impor unilateralmente coisas mundo afora. Ele pode cuidar da sua vida ali. Claro que pode exercer a influência que os Estados Unidos sempre tiveram no mundo inteiro. Mas isso está criando uma série de fissuras e está mostrando para o mundo que a nação norte-americana está numa corrosão impressionante, né? De acordo com François Bayrou, a União Europeia resignou a submissão em acerto anunciado neste domingo em encontro entre Donald Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Olha só, gente, como eu disse para vocês, conversa ali de bastidor. Há promessas que a União Europeia vai investir 600 bilhões de dólares em armamentos, compra de armamentos, enfim. Isso está sendo uma coisa considerada absurda pelas pessoas que estão tomando conhecimento dessas tratativas sem ter nada assinado. Se não está assinado, como é que esse troço vai ter algum tipo de regularidade? A mesma coisa foi dita em relação ao Japão. O Japão iria investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Mas cadê o documento? Está todo mundo se fazendo de bobo nessa história, porque todo mundo sabe que Donald Trump tem um prazo de validade, todo mundo já sabe as coisas que estão acontecendo no plano interno nos Estados Unidos. Bom, aí tem notícias muito interessantes. Como o tarifaço de Trump pode aumentar invasão de carros chineses no Brasil? Não é só carro chinês que está vindo para o Brasil. O Brasil vai ampliando seu fluxo comercial com todas as outras nações se tiver um bloqueio com os Estados Unidos. O Brasil não depende, no plano de exportações, exclusivamente de produtos que chegam até os Estados Unidos. Quem são os mais afetados de uma forma assim contundente são os brasileiros que moram nos Estados Unidos, que têm hábito de consumir coisas vindas do Brasil. Agora, todas as coisas que eles tentarem consumir nos Estados Unidos, vindas do Brasil, eles vão pagar 50% mais caro se não houver nenhum tipo de reversão nessa história. Algumas coisas, como essa aqui que eu mostrei para vocês ontem, né? O brasileiro está comprando carne lá, ele está pagando, se ele for comprar um pacotinho aqui,
R$ 350 aproximadamente, né? Eu mostrei isso para vocês, mas se você não ouviu, vou colocar um trechinho aqui. Brasileiro no supermercado dos Estados Unidos comprando carne. Vamos lá. Só vende de duas, ó. Pra ter uma noção, 2 peças de picanha aqui, ó, vai dar $70, ó. $70 o pacotinho com a picanha aí, né? $70. Isso aí deve ter mais menorzinha. Essa aqui é a Deluxe, ó. Picanha mesmo, ó. Da Nicarágua essa aqui, ó. Tá vendo? Vai começar a vir... Bonita, hein? Não tem nada mais vindo do Brasil, ó. $61. Ó, $61 a peça de picanha. Nicarágua não tem rebanhos muito grandes, né? Pode acontecer que o Brasil já esteja exportando, já havia fazendo esse troço há um tempo, né? Para Nicarágua, tem uma empresa lá que manda para os Estados Unidos. Mas vejam bem, os Estados Unidos comprando carne da Nicarágua, mas a Nicarágua eles não dizem que é a ditadura, que não sei o quê e tal, tal, tal. Vocês vejam só, né? No discurso é uma coisa, mas na prática eles querem fazer negócios. Então, muita calma nessa hora quando se questiona regimes, quando se usa essa argumentação para conseguir interferir na economia e na soberania de países. Porque se a coisa fosse do ponto de vista ideológico, eles não poderiam estar comprando carne da Nicarágua, né? É meio esquisitona essa situação. Pois bem, Estados Unidos aprovam taxa extra de $250 para emissão de visto americano. Entenda. Gente, olha só, o Trump está querendo cobrar, a partir de outubro, $250 a mais de todas as pessoas que quiserem entrar nos Estados Unidos. Vou pegar aqui essa matéria aqui para vocês e vejam só o custo de um brasileiro que queira ir com a família para a Disney. E vamos ver o que já começou a acontecer nos Estados Unidos. Vamos lá, vamos lá, na matéria. O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma nova taxa de $250, cerca de R$ 1.390, para a emissão do documento. A cobrança foi incluída no pacote fiscal sancionado pelo presidente Donald Trump no início de julho. Agora, o custo total para quem tiver o visto concedido vai subir de $185 para $435, o que $435 equivale a mais de R$ 2.400. Então, mais de R$ 2.400, R$ 2.500. Se o cidadão quiser ir para a Disney, ele, a esposa e 2 filhotes, ele vai gastar só de visto R$ 10.000. Então, essa gente da direita, né, que vai dizendo, o ministro Alexandre de Moraes não vai mais para a Disney. Olha só, brasileiro para ir para a Disney vai ficar complicado depois disso. Né? Brasileiro não, né? O mundo inteiro. E aí vamos ver se isso não é um sintoma de desespero que está acontecendo na economia dos Estados Unidos. A taxa vai atingir todas as pessoas que solicitarem visto de não imigrante, que incluem aí turistas, viajantes a negócios, estudantes, intercambistas e trabalhadores temporários. Então, gente, esse é o tamanho do abacaxi. O cara lá, o laranjão, está querendo arrancar dinheiro de tudo quanto é lado. Mas aí o que começa a acontecer é o seguinte, isso aqui é matéria com tradução em português, né, com áudio em português, que já mostra o que está acontecendo no setor de fluxo de turismo. Porque as pessoas que já começam a fazer planejamento de viagens, as que necessitam de visto, que vão fazer isso lá na frente, já começam a não comprar as passagens agora. Então o efeito disso vai ser muito impactante. Isso vai direcionar turistas do mundo inteiro para outros países também, né? Até por uma questão de posicionamento político de muitas pessoas que viajavam para os Estados Unidos, mas agora com o Trump fazendo o que está fazendo, as pessoas ficaram com alguma bronca. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver essa matéria aqui primeiro. Vamos lá. Aqui na Califórnia, prevê-se que as viagens internacionais diminuam 9% este ano, impulsionadas pelas tarifas mais altas impostas pelo governo Trump e pelo sentimento negativo em relação aos Estados Unidos. Vamos discutir um desenvolvimento importante que está a acontecer atualmente nos Estados Unidos. E aí é o seguinte, isso aqui é apenas uma matéria, mas se você pesquisar, você vai encontrar coisas como essa aqui. Queda no turismo internacional preocupa destinos nos Estados Unidos nesse verão. Chegada de estrangeiro recua 6%, com impacto acentuado em cidades como São Francisco, Miami e Washington. E aqui outra matéria no outro canal aqui. Vamos ver que já tem... Isso é matéria de canal europeu. Vamos lá. Para pessoas de outros países. Vocês ainda querem nos visitar? Minha recomendação é boicotar 100% este país. Não gastem dinheiro aqui. Não planejem viagens para cá. Mostrem a eles que o mundo não precisa dos Estados Unidos porque eles não precisam. São apenas os $250. A taxa será adicionada aos vistos de turista dos EUA a partir de julho de 2025.
No entanto, suas consequências estão se espalhando silenciosamente pelos Estados Unidos como uma mancha de óleo. Os turistas internacionais estão se afastando. Cidades que dependem do turismo perderam sua principal fonte de subsistência. O restaurante está fechado. Funcionários estão perdendo seus empregos. O centro cultural não tem uma voz multinacional. Não se trata mais apenas de um pedido de visto. Esta é a história de como uma política aparentemente pequena pode estrangular toda uma indústria de turismo de US 9 trilhões de dólares. E neste vídeo, você verá 10 cidades americanas que antes prosperavam com o turismo e estão morrendo lentamente por causa de apenas os $250. Os $250 adicionado ao que já se cobra em muitos países do turista tradicional, como nós aqui no Brasil, que queria viajar para os Estados Unidos, já de largada pagava $185. Agora terá esse adicional de $250. Então, gente, dá para pensar várias vezes, né? Para que lado você pode viajar. Agora, a Disney, de fato, vai ficar só no pensamento, né, de muitas pessoas que ainda colocam os Estados Unidos nessa prioridade para curtir viagens. Tarifaço em semana decisiva. Mauro Vieira chega aos Estados Unidos em sinal de disposição para diálogo. Só que é o seguinte, vai dialogar o quê, gente? O quê? Quais são as condições? Como eu disse para vocês no nosso encontro de ontem, o Brasil não tem condições de fazer investimentos nos Estados Unidos, se é essa moeda que está se pretendendo, né? O Brasil gastar dinheiro lá, nós não temos recursos aqui para fazer investimentos em infraestrutura como o Brasil precisa, com os nossos recursos, sem mexer no pagamento de juros. Então, como é que... Então, não teria condição nenhuma de fazer isso. Mexer na nossa soberania para poder livrar a Orcrim de Bolsonaro da cadeia, destruindo as decisões do Supremo Tribunal Federal, isso também está fora de cogitação. Fazer um contrato para ceder terras raras aqui no nosso país para os Estados Unidos, assim, numa canetada, também não vai rolar esse tipo de situação. Então, está aí o Triângulo das Bermudas montado. Se Trump mantiver em 1º de agosto as tarifas que está dizendo que manterá, de fato cria uma situação de impasse muito grande. Agora, para complicar mais ainda, existe tem uma coluna hoje muito interessante que foi no Estado de São Paulo. Lei Magnitsky contra brasileiro pode gerar um conflito global. Veja só, gente, os bolsonaristas estão aí, vai colocar a lei contra o Alexandre de Moraes, vão bloquear os ativos dele, não vai poder viajar a lugar nenhum do mundo. Só que é o seguinte, segundo a coluna do Sérgio De Nicoli, aqui do Estadão, que eu achei muito interessante, o Estadão tem dessas coisas, de vez em quando tem uns colunistas ali que colocam uns pontos muito interessantes. Ele mostra que isso cria uma ruptura mundial. Os Estados Unidos deixam de ser respeitados, inclusive nesse campo, porque qualquer país ficará com medo, ficará com receio de ter uma interferência interna sobre os seus agentes de Estado, caso alguma decisão não seja favorável ao entendimento de um governante dos Estados Unidos. Então isso cria uma série de conflitos que fica muito difícil os Estados Unidos bancarem contra o Brasil, ou somente contra autoridades brasileiras, uma série de sanções sem que o mundo inteiro se solidarize com o Brasil. Quem é que se alinharia aos Estados Unidos nesse tipo de medida? É a questão que ele coloca no seu artigo. Portanto, uma lei aplicada contra brasileiros, contra autoridades brasileiras, não é tão simples como essa gente da extrema-direita está achando que é para sancionar aqui o nosso país, né? Bom, eu fico por aqui, mais tarde eu volto, e se você estava pensando em ir para a Disney com a sua família, repense essa viagem, tá legal? Um grande abraço, até mais tarde, tchau!